Boa noite, tudo bem, gente? Esperar a Dani chegar aqui. Hoje nós vamos falar sobre sono. Aí a Dani chegou. E problemas gastrointestinais. Tô com... Ei, Dani! Tô arrumando um filtro marromeno aqui pra ver se dá pra sobreviver, porque tá tenso aqui. Melhorou. E aí? Melhorou. Tá aparecendo eu aqui? A voz tá boa? Tá ótimo. Deixa eu só ver se eu coloco meu fone também. Vou dar uma melhorada aqui. Eu acho que dá pra... Não tá dando eco, não. Ei, Gabi! E gente! Você vê como é Bom, que é, né? A pessoa que não tem filho tomou banho, comeu provavelmente. ai, gente, obrigada por ter aceitado esse meu convite, viu? Eu sei que suas pequenas sentem sua falta aí à noite e que dá uma Tá desregulada, tenso. né, Dani? Todo Mas, mundo lá sem dormir. Tô escutando daqui. mas acho que nós temos muito a acrescentar pro pessoal. Vai ser legal. Foi muito esperada essa live nossa, Gracinha. vai ficar salva aí, viu, gente? A Bela chegou. Bela é nosso paciente em comum, Dani. Ei, Bela! Bom, então vou apresentar, né, gente? Meu nome é Bárbara, eu sou gastroenterologista pediátrica. E essa é a Dani Gonçalves, que é pediatra e médica do sono, especialista no sono infantil e que entende muito desse assunto e ajuda as mães de uma forma muito sensível, assim, individualizada. Eu sou encantada com o seu trabalho, Dani. Estou feliz de Ai, estar batendo esse papo. obrigada. Obrigada. E, bom, é Na muito verdade, frequente. Diga. não, só quero dizer que, na verdade, o desafio começou na minha casa. Então, eu gosto de falar de sono porque eu acho que eu tenho lugar de fala nessa situação por ter passado por tudo que eu passei com relação ao sono da minha filha e com relação ao sono de APLV. Então, assim, eu dou bronca de igual para igual. Eu não dou bronca de cima para baixo, sabe? Eu dou bronca, olha, eu sou essa mãe também. Então, Os vamos junto que a gente limites, né? chega lá. Perfeito. Eu acho que os bebês mais novos, né, assim, eles chegam muito no consultório do gastro, Dani, às vezes são queixas de que são subjetivas, né, que são assim de irritabilidade, de dificuldade do sono. E onde que se encontra, né? Onde que essas duas coisas elas se encontram mesmo, né? Quando que um problema gastrointestinal de fato vai repercutir no sono da criança? E acho que isso é uma pergunta que é primordial para a gente falar aqui. E também falar o que é normal, porque às vezes esses bebês que chegam lá, a mãe fala, doutora Bárbara, ele resmunga para dormir, ele geme, eu acho que ele deve estar incomodado com alguma coisa. E eu sempre peço para elas olharem um vídeo que tem no seu Instagram, que é de um bebê no sono, na fase do sono REM, né, Dani? Conta só um pouquinho desse sono normal aqui, para as mães entenderem que o bebê não vai dormir imóvel e mudo, né? É, é. Assim, tem algumas questões que a gente precisa entender que são as seguintes. Os bebês pequenininhos mesmo, até antes dos seus 2 meses, alguns até 3 meses, principalmente até antes dos 2 meses, eles gemem o tempo todo. Eles têm um sono bastante barulhento. Principalmente, na realidade, a gente lá tá falando em sono REM, na realidade, a gente chama mais de sono quieto e sono ativo nessa fase, a gente ainda não chama porque são são primórdios, né, de sono REM e não REM. Na verdade, não é ainda, não tem Ah, ainda os estágios ótimo. definidos assim. Mas o bebê, ele fica numa gemência, ele fica numa mexeção e ele tá só dormindo. Assim, é assim que ele dorme, é o normal dele dormir. E isso acontece muito, principalmente no final da noite, né, depois das 4. Então, assim, nossa, 4 horas fica assim mesmo, é. De 4 horas em diante fica naquela dimensão e tá dormindo, tá só dormindo. E quando cresce um pouquinho mais, acontecem duas coisas que também confundem as mães.
Uma é se preocupar com o sono agitado. A gente mais velha, adulto e crianças mais velhas, a gente tem um bloqueio neuromuscular que nos impede de sair pulando janela e voando quando a gente sonha que está voando. Só que isso não acontece na criança pequenininha. A criança pequenininha não tem esse bloqueio neuromuscular. Então, acontecem mesmo muitos movimentos, mesmo durante o período em que a gente está sonhando. Porque primeiro, porque ela não tem capacidade de levantar, sair andando, abrir uma janela e voar, né? Segundo, porque ela ainda está nos primórdios de sono REM, não REM. E ela está dentro do berço, está contida, né? Então, isso acontece e tá tudo bem, não tem problema. E além disso, a gente tem um transtorno de sono, né, similar ao sonambulismo, da mesma família do sonambulismo, que é o falar dormindo, né? Que é o sonilóquio. Como é que o bebê fala? Chora, Chorando. chorando. Então tá lá na babá eletrônica, tá de olhinho fechado, mas tá chorando, tá dormindo. Você vai atender pra quê? Tá falando dormindo. Aí eu sempre dou esse exemplo no consultório e falo assim, gente, se o seu marido começar a ficar... Amor, o que que foi? Não, tipo, você cutuca pra parar de te incomodar. Mas você não vai acordar o seu marido, né? Você vai deixar ele dormir. Então é isso, o bebê tá dormindo, deixa ele dormir. E às vezes ele começa a gemer, né, Dani? E a gente já vai lá acudir. A gente pode observar, né? Confiar, que é uma coisa que você fala e que eu gosto muito. Observar, confiar e, se necessário, resgatar. Perfeito. Isso mesmo. Mas, bom, então tem, né, claro, essas particularidades do sono do bebê que são normais, mas, gente, tem sim os bebês que vão ter um sono pior por conta de uma condição no trato gastrointestinal. Primeira coisa que eu vou falar aqui é só um pouquinho de um tema que eu gosto muito, que é o eixo cérebro-intestino. O que é isso? Né? É uma comunicação que tem íntima, é uma linha de telefone que tem entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Porque nós temos um sistema nervoso muito rico e cheio de neurônios mesmo, que estão comunicando ali com a nossa mucosa intestinal, com as nossas bactérias da nossa microbiota, e que tem produção de neurotransmissor ali, que vão mandar mensagem para regular nosso sono, nosso humor. E isso já começa a ser formado desde o bebezinho, né? Então, se a gente às vezes tem alguma desregulação ali, isso vai impactar, sim, esse eixo cérebro-intestino, né? E vai, sim, modificar algumas coisas no sono do bebê. Acho que uma coisa, então, que nós vamos aproveitar toda a sua propriedade para falar, para começar, é da PLV, né, Dani? Como é que é esse sono do bebê da PLV? Na verdade, os bebês a PLV, eu até estava falando com a Bárbara antes da live, gente, que assim, isso é uma experiência minha de consultório, não é uma coisa que tem estudo nenhum que fala disso, então não é uma coisa que dá pra gente falar, jurar que é assim, mas é o que eu tenho visto. Os bebês a PLV costumam ter as janelas de sono bem estendidas, então assim, não é regra, mas com muita frequência as mães chegam bem desesperadas tentando encaixar os meninos nas caixinhas dos cursos aí e das tabelas da internet, e esses bebês demoram mais para ter sono. Eles não tem nem explicação para isso. Então eles vão, ao invés de ter sono com 2 horas, que estava prescrito ali que em alguma tabela que deveria ser, não é. Ele vai ter sono lá com 3 horas. Então é muito comum a queixa de ele só dorme mamando, ele só dorme balançando, ele só dorme quicando na bola de pilates, só dorme no carro. Na realidade não é que ele só dorme assim. É porque ninguém esperou ele ter sono suficiente para dormir e tentou induzir de alguma forma, porque estava escrito naquela tabela que com 2 horas ele tinha que dormir. E aí ele fica o dia todo dormindo sem sono, o dia todo dormindo antes da hora e não acumula pressão de sono o dia inteiro para conseguir dormir bem à noite, porque na verdade ele estava sem sono e ele continua sem sono à noite, e é um bebê sem sono o tempo todo. É um bebê cansado, olha que contrassenso, mas é um bebê cansado de uma noite horrorosa de sono, mal dormida, mas é um bebê sem sono químico acumulado, sabe? A adenosina, que é a substância que é a pressão do sono, né, não se acumulou porque não ficou tempo suficiente acordado. E além disso, e aí vale não só para a PLV, mas vale para qualquer doença crônica, vale para refluxo, e é comum também em mães de bebês que passaram por CTI e tal. Nossa, e aí eu posso me incluir, é por isso que eu gosto muito de falar desse assunto, porque, de novo, eu não estou falando de cima para baixo. Nós, mães de bebês com doenças crônicas, somos mães mais ansiosas, somos mães com mais necessidade de controle, porque
fugiu do controle, a gente desespera, né? Porque, meu Deus, e agora? Sangrou. E aí, o que eu faço? Tá reagindo? É dente? É sono? É fome? Meu leite tá fraco? Então, nós somos mães que temos mais dificuldade no observar. Nós temos mais dificuldade em nos conectar até conosco mesmas, porque a gente tá naquela vibe de controle, naquela vibe de resolver o problema. Eu fiz uma postagem esses dias, recebi muito comentário em box, no stories. Quando a gente começa a parar de olhar para o comportamento, seja ele qual for, o comportamento de sono ou não, como, por que isso está acontecendo? Você vê, dormia bem, estava vindo tranquilo e agora parou. Ao invés de, como eu resolvo? Como é que eu conserto os meninos? Como é que eu conserto o sono? Como é que eu paro com a birra? Como é que eu paro com... Ele tá batendo no irmão. Como é que eu faço isso parar? Tá tendo escape do desfraude. Como é que eu faço isso parar? Quando você sai desse lugar de controle para o lugar de Sherlock, a coisa flui com mais instinto materno, sabe? E menos instinto de sobrevivência. Porque essa mãe do controle, ela tá num instinto de sobrevivência absurdo. Ela precisa controlar para conseguir sobreviver mesmo. Ela tá, sabe? E aí a gente sai desse lugar, quando a gente sai desse lugar e se coloca realmente na posição do Sherlock, a gente fica muito mais observadora mesmo. Sai do clique de sobrevivência para o clique da consciência, né? E eu acho Exatamente. que é isso. Essa tensão disfuncional, ela pode acontecer não só para a PLV, mas para outros problemas crônicos, né? Em geral, assim. E uma Tem coisa um que... estudo, né? Eu te comentei com você antes da live do estudo. Tem um estudo português da área de educação que mostrava a dificuldade das crianças com doenças crônicas, incluía doenças bobas, asma leve, intermitente, diversas doenças crônicas, a dificuldade que essas crianças tinham com a autonomia. Elas eram atrasadas em relação a se vestir sozinhas e N questões lá nas escolinhas, por causa disso, por essa atenção disfuncional. A mãe tem mais dificuldade de observar, então ela tem mais dificuldade de permitir que o filho vá, sabe, sozinho. Porque, não, ele não consegue, peraí que eu vou ajudar, sabe? ele já teve isso, tal, então será que, né? Até mesmo para introdução alimentar, eu também às vezes vejo esse medo das mães quando a criança já É teve... padrão, Bárbara, é padrão. Vem no sono, o mesmo padrão de controle vem na introdução alimentar, o mesmo padrão de controle vem no desfraude. Então, é um tentar controlar essas três coisas que são as únicas coisas que você não consegue ferir a integridade física da criança. Ela vai comer o que ela quiser na hora que ela quiser, ela vai dormir na hora que ela tiver com sono e ela vai desfraldar na hora dela. Você pode tirar a fralda antes, mas ela não está desfraldada ainda. Perfeito. Bom, e então nós temos, né, nesses bebês a PLV, a janela de sono, então, que você falou que uma observação, não é mesmo, gente? Não tendo estudo científico, eu acho que a experiência pessoal é uma coisa que conta muito. E por isso que é tão importante a gente ter essa avaliação individualizada do caso, né? E não se apegar só a informações generalizadas, né? A gente tem que customizar mesmo aquele paciente, né, Dani? Aquela tabela, ela pega uma faixa de normalidade, mas tem uns extremos que estão dentro também do possível e que às vezes você vai ficar ali lutando, dando murro em ponta de faca para poder encaixar no padrão, né? E também tem, gente, claro que um bebê com dor, um bebê que está incomodado, ele vai ter essa dificuldade tanto no sono diurno quanto no sono noturno. Mas isso sozinho não é uma coisa que eu gasto e vou avaliar de forma isolada. Eu vou avaliar a criança como um todo. Todas as reações que ela está tendo. Não vai ser só o sono isolado. Assim, criança só com dificuldade de dormir, a gente tem que entender como que funciona a casa, como que está a expectativa daquela família, né, Dani? Para, às vezes, ter uma avaliação mesmo de alguém que entende bastante de sono. E agora, claro, às vezes a criança não tá ganhando peso bem, teve sangue nas fezes e além disso não dorme bem, aí a gente começa o tratamento, faz a dieta de exclusão, aquele tratamento demora uns dias, demora uns 4 dias pro leite que a mãe comia, por exemplo, sair do corpo dela. E depois mais uns 15 a 20 dias para ter, de fato, melhora dos sintomas, né? E nesse timing ali, depois a gente começa sim a observar, mas é um processo de desinflamação, né, gente? Então não é imediato. E às vezes toda essa atenção disfuncional ainda existe, né, Dani? Então, Sim.
São demora muitas muito variáveis tempo, né? também. São São muitas muitas variáveis. variáveis. E assim, a gente vai muito, e de novo eu me coloco nessa mesma posição, a gente vai muito para o gasto com aquela expectativa de que vai solucionar todos os seus problemas. Porque geralmente a gente já está num grau de exaustão, de cansaço absurdo, sem dormir, com aquele bebê que chora demais o tempo todo. E que não é normal, né, Bárbara? A gente estava conversando logo isso antes. Bebê não chora assim incessantemente. Não, tem alguma coisa, tem que olhar se tem alguma coisa errada. Pode até ser uma mãe que não tá legal, né? Pode até ser uma fusão emocional com uma mãe que tá deprimida. Mas alguma coisa tá errada ali, né? A criança não é para. Claro que tem variações, né? Tem bebê que chora mais, bebê que chora menos, mas assim, tem alguma coisa errada. E a mãe vai ali com aquela expectativa de que tudo se resolveu. Eu fui essa mãe. E assim, realmente foi tirar com a mão o choro. Mas o sono não. Então, quer dizer, o sono tinha mais componentes além da dor e do desconforto. Né? Perfeito. E aí aquilo que você estava falando também da intermitência dos sintomas, né? O sintoma, gente, para a gente considerar, para ele fazer mais sentido para o médico que está aqui avaliando, né? Que a gente precisa dessa conversa bem cuidadosa, mas não é aquele sintoma assim, ah, não, minha filha mama bem de noite, mas não mama bem de dia. Ah, não, ela ou vice-versa. Poxa, se é um refluxo patológico, aquele sintoma vai ser consistente. Não vai ter hora que tem, dia que tem, hora que não tem, dia que não tem, né? E a alergia é a mesma coisa. A alergia ela é reprodutível, ou seja, enquanto a criança está tendo contato com a Com proteína, alérgeno. né? O alérgeno, ela não tem dia que ela reage, dia que ela não reage, não. Se ela estiver tendo contato com a proteína, ela vai reagir, sim, se for uma alergia, né? Então, isso ajuda, porque, claro, tem várias outras coisas que estão envolvidas, né? Então, às vezes é um salto, ou um dente, ou a mãe que não tá legal, ou algum parente da família que tá doente, e isso repercutiu de algum jeito, né? Criança tem muito neurônio espelho, né, Dani? Assim, algum dia que você não conseguiu se conectar tão bem com seu filho, e aí alterou. Você fala, ai meu Deus, será que ele reagiu? Calma, vamos eu sempre a palavra é calma, né? A gente tem que observar um pouquinho mais, ver e não sair assim, excluindo mais uma coisa, mais outra É. no dia seguinte, no outro dia, E a né? dieta vai ficando insuportável, vai ficando assim. Eu tive uma amiga que falava isso, mas você come o quê? Pedra? Porque não tem mais nada que sobrou. E realmente, assim, eu tive que fazer uma exclusão muito grande no início, porque a Bia tinha perdido muito peso, mas depois era muito comum eu achar que era reação, muita coisa que acontecia. E eu dei sorte que não nasceu nenhum dente no primeiro ano de vida, só no finalzinho, quase um, porque senão eu nem sei como é que eu ia fazer para sobreviver. Se além de tudo ainda nascer esse dente, meu senhor, graças a Deus, ficaram banguelas até tarde. Mas assim, tudo era motivo, assim, aumentou um episódio na frequência evacuatória, né? Piorou a irritabilidade. Tudo é sintoma, gente, mas é um associado, né? A gente. E por isso que é tão importante você trazer isso pra gente, para alguém que tá de fora daquele estresse, né, daquele núcleo, poder avaliar. Não, isso aqui realmente tá chamando atenção, tá mais concreto, tá menos concreto, né? Acho que isso aí, poxa, né? Ou não, Sim. né? E no refluxo, na verdade, tem mais alguma coisa de PLV aí pra gente, que a gente falou, que eu tô esquecendo agora? Olha, eu acho eles mais sensíveis. Com frequência, eles têm um sono mais leve. Mas tem uma variável de ter sido colocado para dormir muito cedo, por exemplo, muito ainda sem sono, induzido, e aí, na realidade, não tinha o sono sensível. Tava era sem sono, então ficava dormia de forma superficial por mais tempo e acaba sendo acordado por um lenço que cai. Então tem esses dois motivos, assim, mas alguns costumam sim ser mais sensíveis, costumam despertar com mais facilidade, precisar de um ambiente mais adequado, uma rotina mais firme, sabe? Eu vejo isso com alguns, assim. Eu não sei, eu tenho um viés também de atender muito a PLV, né? Então, assim, eu tenho uma amostragem grande de PLV, mas como eu falei, já procurei muito estudo sobre que faça esses links e não tem nada robusto, Mas sabe? que É faz tudo muito. sentido, faz, né? A gente sabe que faz sentido, que não é uma coisa, né? É porque eles vão ter uma irritabilidade deles, né? Mesmo não estando em reação, às vezes eles têm essa
sensibilidade para irritação, né? Eles se irritam com mais facilidade durante um período, né? E não significa que está reagindo nem nada, então tem que ficar atento a isso, né? Bom, e Alergia à no proteína do leite de vaca. Estão a perguntando o que é a PLV? PLV. A gente tiver duas que responderam aí atrás. Bom, gente, e no refluxo, sabe? Que é uma outra coisa que é um outro tema, né? Que acho que mexe muito com a cabeça dos pais, né? Principalmente no primeiro semestre de vida. E o medo da criança na hora de dormir, né, Dani? Tem morre de medo da criança, de colocar a criança para dormir, assim. Também tem uma tensão disfuncional durante o sono. E também acho que qualquer choro e tudo é algum desconforto com o conteúdo Sim. passando. E o que me deixa, às vezes, também triste é de ver a quantidade de bebê que usa antiácido, domperidona, remédios que não tem necessidade de usar para tentar controlar o sono. Assim, né? Então isso precisa No fim ser das feito contas, é realmente isso. com muita calma, né? No fim das contas é isso, então a gente tem que ter essa calma antes de fazer um uso de medicação para refluxo, por exemplo. Gente, o gastro ele avalia fazer uma dieta de exclusão, né? E avalia também se essa disfunção no sono pode ser por outros motivos, né? Porque esse uso de medicamento tem que ser muito racional, muito mesmo, né? Tem até uma Sim. pergunta da caixinha que depois eu vou perguntar, que a maioria é para você, mas teve uma que mandou para mim assim, que mesmo tomando domperidona, dormindo, minha filha faz caretas, como se ainda voltasse algo. E as caretas, né, Dani? Pode existir no sono normal. Pode Domperidona ser. não é o remédio que a gente usa para tratar refluxo mais. Deixa a criança super irritada, atrapalha o sono do dia, da noite, vira a criança de cabeça para baixo. Então, né? Sim. E vem aquele lance, né, da atenção disfuncional. É muito fácil, às vezes, é muito comum o diagnóstico de refluxo no quarto mês, né? Que é o auge do refluxo fisiológico, o auge do salto É, dos 4 meses. Então, assim, o menino vira do avesso, vira no giraia, não dorme é. nada, golfa igual o exorcista, e às vezes tá tudo normal, né? É isso aí. E vai passar. E aí, assim, esse vai passar é bem bacana a gente falar também, né, Bárbara? Porque o vai passar pode normalizar a privação de sono da mãe. E não é isso que a gente está falando, viu, gente? A gente sabe, nós duas pregamos muito a importância dessa mãe descansar. Acontece, gente, que o bebê não é responsável pelo seu cansaço e nem pelo seu descanso. Então, o que a gente precisa é se organizar para descansar de alguma forma. Porque é muito comum chegar para mim, mãe, no quarto mês, assim, olha, agora eu preciso dormir porque eu vou voltar a trabalhar semana que vem. Então, assim, até agora eu não dormi nada e tá tudo bem, tá tranquilo, mas agora eu preciso dormir. E aí complica ainda um pouco mais pra gente, porque não houve uma organização, não tem uma pessoa para ajudar essa mãe, ela não divide essa noite com esse pai. Talvez essa mãe entendeu que esse bebê precisava mamar o tempo todo, a madrugada toda, desde o início, e de repente ela não conseguiu ter aquele olhar por estar cansada, aquele olhar assertivo e responsivo de perceber que, opa, peraí, tem 1 hora que ele mamou, de dia ele fica 4 horas sem mamar, será que ele quer mamar mesmo? Será que ele não quer um aconcheguinho? Será que ele não quer só um carinho, um colinho? E aí ela não consegue dividir essa noite com ninguém, ela não se preparou e não procurou uma pessoa para ajudar lá à noite, ela não dormia de dia quando esse bebê dormia para descansar, para tentar minimizar, né? Pelo menos aliviar um pouquinho a pressão de sono, que estava muito porque ela dormiu mal à noite, e aí passou o dia, e assim, aí o bebê foi dormir, eu vou ver série, eu vou arrumar a gaveta, eu vou preparar comida de amanhã, e gente, não dá, ele vai dormir, com ajuda ele vai dormir. Mas não a noite toda. Esse 12 horas de sono com 12 semanas de vida não existe, pelo amor de Deus. Claro, existe, né? A gente sabe que existe. Mas não é o mais frequente. Não Não é. é o mais comum. E a gente tem que alinhar essa expectativa com as mães, né, Dani? Eu acho que é a primeira coisa. Aliás, é a primeira coisa que eu falo na consulta. Eu pergunto da expectativa para eu tentar entender o que essa mãe está querendo, se eu sou capaz de ajudá-la. Porque talvez eu não seja, né? Dependendo do que ela precisar, talvez eu não seja essa pessoa, porque pelo menos lá no consultório a gente faz as coisas de forma o mais natural possível. A gente faz com que essa criança vai sair de lá
muito provavelmente com algum despertar. Porque é um bebê, não é um robô, então. É. E às vezes eu falo até das minhas, às vezes eu falo assim, mas ela acordou uma vez, eu falo assim, da minha também, ontem, 4 anos. Você acredita? Acordou, era saudade de mim, veio pra minha cama e dormiu. Não Então, teve, assim, não teve algumas coisas do pilar do sono antes de dormir, né, Dani? O que são esses pilares? Me conta, só porque já que nós temos sua presença ilustre aí, vamos aproveitar. então, para uma criança dormir bem, ela tem que estar relaxada o suficiente, e aí entra higiene do sono, um final do dia gostoso, relaxante, com pouca luz branca, um banhozinho gostoso, um ritual de sono adequado. Ela tem que estar conectada com os pais, que é o pilar emocional, né? Essa mãe tem que estar bem, esse pai tem que estar bem, essa criança tem que ter um momento de conexão, principalmente no final do dia. Ela tem que... Eu gosto muito de, na hora do ritual de sono, quando tem mamar, essa mãe ir para esse mamar e cantar para essa criança, qualquer coisa. Cantar uma música, de preferência inventa uma música que é uma declaração de amor e a faça todos os dias. Aí a mãe fica, nossa, que lindo e tal. Não, é muito mais para você do que para ele. Porque ele nem tá entendendo direito o que você tá falando, mas a cara que você faz quando você canta, ele fala, ai, ela gosta mesmo de mim, ela me ama. Porque ele nem tá entendendo. Eu canto pra Júlia, Labelle e Ju, desde que ela nasceu. Só que eu canto Labelle e Juju. E ela pede, é bonitinho demais, ela tem 1 ano e meio. Ela fala, eu falo, que música você quer que a mamãe canta? A Ju, ela fala, moça, moça, a moça. Eu cantava. Na realidade, a gente conversou do mindfulness, né, Bárbara? Na verdade, essa música traz essa mãe para esse momento. Traz essa mãe com atenção para aquele momento. Porque geralmente, Plena. essa mãe tá Mindfulness, cansada. viu, gente? A atenção plena é estar consciente no momento presente. E é isso. Não precisa ser quantitativo, né, Dani? É qualitativo. Você não precisa de ficar 3 horas fazendo seu filho dormir. Às vezes você tem um tempo mais curto, mas que você de fato não vai estar pensando, ai meu Deus, depois que ele dormir, eu tenho que estar fazendo, tenho que fazer isso, 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 Não, tem você tá o tempo pia todo. para lavar e tal, né? Será que vai dormir? Será que essa noite vai ser boa? Será que... Nossa, será que... Como é que será que vai ser? Acabou, você tá... Não adianta, gente, o bebê, ele tem, em termos de conexão neuronal, ele tem o hemisfério direito muito mais desenvolvido que o esquerdo. O direito e o esquerdo tem um problema. Ele tem o hemisfério direito muito mais... Exato. Muito mais desenvolvido que o esquerdo. O racional dele ainda não existe. Né? Ele não faz esse link entre os dois hemisférios ainda. Então, ele entende muito mais e capta muito mais o não verbal, o não dito, do que o dito. E a Laura Gutman traz que a gente está todo mundo numa banheira, que é ela faz uma analogia da fusão emocional com uma banheira. Então você está lá dentro da banheira com água gelada e você está assim, filho, pode dormir, filho, tá tudo bem, tá quentinha a água. Ele fala, mãe, eu tô aqui, tá gelada. Não, tá não, pode dormir. Mãe, velho, eu não vou dormir, tá gelada a água. Então, assim, ele tá sacando. Então, assim, tem um estudo português também que mostra que fez um estudo com crianças num fórum lá de negócio de conciliação. E o estudo da área de educação também, que mostra que as crianças, um percentual gigante de crianças perceberam o divórcio dos pais muito antes de ser comunicado a elas. Pais que não brigavam na frente da criança. Inclusive de crianças que passaram a fazer cama compartilhada para defender a mãe, proteger a mãe. Crianças que nunca faziam, 9 anos, 8 anos. Então, assim, gente, eles estão aqui, eles estão vendo tudo, eles estão sentindo tudo, eles estão ouvindo tudo e eles estão percebendo o nosso rosto, as nossas expressões corporais. Eles sabem se a gente está ou não está bem. Eles sabem que a gente está ali tenso, só que eles não sabem o porquê. É por isso que essa honestidade emocional é tão importante. Virar pro seu filho e falar assim, filho, mamãe tá muito cansada. O dia hoje foi difícil pra mim, mas pode dormir tranquilo. Papai vai cuidar da mamãe, a vovó vai ficar uma parte da noite com você e a mamãe vai descansar. Pode relaxar que a mamãe vai ficar bem. Eu não tô agora não, mas eu vou ficar. E pronto. E ele vai entender que, ai, não é comigo. Mamãe tá tensa, mas não é comigo. Não é nenhum predador que tá chegando aqui. Porque ele não sabe que ele nasceu no século XXI em Belo Horizonte, né? Não é nenhum predador que tá chegando aqui. É com ela lá, o problema é dela com ela, não é comigo. Posso relaxar, posso descansar. E isso, essa honestidade com a criança é muito legal desde bebezinho, né? Inclusive para esses que estão com algum problema, né?
A mãe falar, fala, filho, né? Não culpando de jeito nenhum, porque muitas vezes é uma coisa que a mãe pode até fazer, né? Se ela tem que fazer uma dieta de exclusão muito rigorosa e tudo, mas conversar. Fala assim, nossa, hoje é um dia que tá sendo muito difícil, né? Tô cheia de novidade, vou ter que parar de comer um tanto de coisa, mas, poxa, né? Dá esse leitinho aqui pra você, é a melhor coisa do mundo e tal. E aí você vai conversando, né? Eu acho que pode. Exatamente, ser honesto, né, com a É. criança. E é engraçado que, assim, quando a Bia nasceu, sabe, Bárbara, eu não conversava com ela, nada, assim, eu achava, eu escutava, às vezes, eu lia na internet, aquilo de, avisa a criança que você vai trocar a fralda, eu achava aquilo uma balela, né, médico é cético, né, a gente fica, menino, escuta, vai entender, um mês vai entender o que eu tô falando? E, gente, e com a Júlia já fiz completamente diferente por ter todos os conhecimentos de parentalidade que eu tenho e como é mágico isso, gente, de conversar com a criança. É tão poderoso isso, é tão poderoso, porque não é a fala, mas é você, são suas expressões faciais, é o seu batimento cardíaco que ele tá lá sentindo, é neurônio espelho, é tudo isso e a criança se acalma, sabe? Então, assim, é realmente muito difícil acalmar uma criança em plena cólica, na hora da bruxa, porque você também não tá legal. E como o choro nos incomoda, né, Bárbara? Que a gente também estava falando antes, né? O O choro choro nos traz uma incomoda. sensação de incompetência, né, gente? O choro da criança traz. Você falou no início da live uma coisa importante, assim, claro que uma criança não chora o dia inteiro, isso não é normal. Mas é importante a gente saber que nesse processo de amadurecimento do trato gastrointestinal, existe a cólica. E a cólica, gente, infelizmente ela existe, a única coisa que a gente sabe sobre ela é que ela tem hora para acabar, mas assim, ela tem um padrão claro de normalidade, assim, pode chorar até 3 horas por dia, sim, não vai chorar 12, né? E na hora que a gente olha assim com a mãe, ela, nossa, chorou o dia inteiro. Nossa, foi mesmo? Como é que foi esse dia? Me conta. E aí, às vezes, a mãe, ao te contar o dia, percebeu que foi só no final do dia, que a criança ficou muito incomodada, mas pareceu, né? Você tem a impressão, Dani, que às É vezes muito a desesperador, criança. né? Às vezes a criança dormiu bem 3 semanas, mas aí uma semana ela não dormiu bem, a mãe chega lá no seu consultório na semana, não tá dormindo nada. Eu falo, nossa, mas. E aí, você tem que pegar e falar, não, mas vamos recapitular o dia todo aqui, né? De fato, se a criança tiver chorado o dia todo, tá errado, né? Mas esses E na verdade, distúrbiozinhos assim, eu acho que. gastrointestinais, desculpa, Dani. Não, Nós pode estamos falar. falando junto. Esse amadurecimento, a criança não nasce pronta. Trato gastrointestinal não nasce pronto. A criança tem gases, né? A criança tem cólica. E aí isso faz parte. E quando a gente entende isso, aceita, e também entende assim, nossa, ter consciência de que tem hora eu vou sair do meu, assim, tem hora que eu vou estar me sentindo incapaz, eu vou estar me sentindo frustrada por meu filho estar chorando. Deixa eu ver se tem alguém aqui nessa casa que está mais Passa a tranquilo do bola. que eu, Passa a assim, para bola. poder tentar. Porque isso, a criança é esponjinha. Se tiver alguém mais tranquilo cuidando dela, vai ajudar com certeza a tranquilizar. Sim, e tem vários fatores aí nisso, né, Bárbara? Tem esterogestação, que a maioria das vezes a criança não tá sendo enroladinho o suficiente, não tá ficando no sling o suficiente, não fica no colo da mãe o suficiente, porque a mãe leu na internet que colo vicia, que colo não vai dormir, que colo. Aí, então deixa o menino berço, deixa o menino berço. Chega uma hora que ele vai chorar porque ele precisa de contato. Então, tudo isso vai se confundir durante esses primeiros 3 meses. A gente está aprendendo, a gente está se conhecendo. Não tem rotina, tá uma zona, a cabeça tá tudo bagunçado. Às vezes essa mãe tá mesmo em franca depressão pós-parto e não tá percebendo. Essa mãe do controle tem dificuldade de delegar. Então, o pai faz errado. Acabou, não pega mais, você não sabe, você não consegue. E aí, esse menino né, esse pai não pode fazer, porque ele vai fazer do jeito dele, e o jeito dele não agrada essa mãe. Tudo eu falo de mim, tá, gente? Que eu fui essa mãe do controle, meu Deus do céu. Eu falei com a Bárbara antes da live que eu tinha lido a Encantadora de Bebês. Era inadmissível minha bebê não dormir a noite toda com 3 meses. Eu li, tá lá escrito. Então, Tem muita expectativa. estrada, né? Tem muita estrada para. Não é passe de mágicas. Não tem fórmula mágica, não tem, gente. Então, não procurem porque não tem. Se alguém estiver vendendo isso, desconfiem, porque não é assim. Eu falei com a Dani, falei, Dani, seria tão legal você fazer um curso, mas
O mais legal foi isso. Ela falou assim, Bárbara, mas é difícil, que é tão individual, né? Cada família que atende é tão individual. O curso seria para falar para ninguém fazer curso. É. Não, olha seu filho, olha para ele e olha que tá com sono. Ô, Bárbara, eu não sei se você já me escutou falar isso em live, mas é verdade, gente. Eu tenho mãe que chega no consultório contando que o menino ficou olhando para a porta. Ela falou, ele tem medo de escuro. Ele fica olhando para a greta da porta. Ele fica olhando para a greta da janela. Eu falo assim, filha, ele quer sair do quarto. Tadinho, o menino aponta para a porta, pede para descer, pede para sair. Não tá com sono. E o povo tá lá pelejando. Vai trocando de colo para colo e sacode, sacode, sacode. Senta na bola de pilates, pula, pula, pula. É foda. É. Ó, tá cheio de perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas 2 horas antes da live começar e aí algumas surgiram. E também aqui também o pessoal tá mandando. Deixa eu... Só aqui, ó, Roberto. De cima para baixo, né? É, Você vai começar de baixo para cima? não, deixa eu ir de cima pra baixo aqui. Ó, tem bastante. Ó. Ó, acabou, gente. Que enquanto ela procura, eu vou falar. Os pilares do sono, eu só falei do conectado e relaxado. E o mais importante, em termos de rotina, é estar com sono. A gente tende, sim, por incrível que pareça, a pôr criança sem sono para dormir. E não é para ser difícil. Tá difícil, tem alguma coisa errada. Tá difícil, espera mais um pouquinho. Não parte pro como eu faço para resolver. Como eu corro para esse menino dormir. Não. Tentou um pouquinho, não deu. Sai do quarto, espera um pouquinho. Vem de novo, tenta de novo. Não deu? Sai do quarto, espera um pouquinho. Entra e tenta de novo. Confia que a janela de sono dele pode ser que seja muito maior do que você está imaginando. Ótimo. Porque a tabela estava errada. Ó, a Nayara perguntou que se beber com muitos gases está relacionado à alimentação da mãe. Gente, não tem nenhum estudo, tá, que mostra a relação a tal alimento dá mais gases na criança, dá mais cólica, dá mais refluxo. Isso não tem, tá? Mas de forma individual, em experiência em consultório, a gente vê que sim, às vezes um alimento que dá mais gases na mãe pode dar mais no bebê também. E aí isso aí a gente vai ter que perceber, né, no dia a dia ali, mas não sair cortando tudo da sua alimentação, porque você leu em algum lugar que brócolis, feijão, chocolate, tranã, dá cólica, dá gases no bebê, tá? Mas de forma individual a gente pode perceber isso sim. Alguma coisa que faz mal para a mãe também poderia dar mais gases no bebê. Várias pessoas elogiando aqui. Chazinho não adianta muito, não, tá, gente? Chazinho para esses transtornos aí dos Nem primeiros para meses. dormir. Aliás, é contraindicado, tá? Em criança em aleitamento materno. É possível criança com 2 anos ainda ter problemas gastrointestinais? Claro! Acho que a gente ficou aqui mais falando dos desafios, né? Do primeiro ano, mas sim, demais, gente. O refluxo, ele é mais comum nessa primeira fase da vida, mas ele pode existir na criança, no adulto, no idoso, né? Mas aí os sintomas já vão mudando, às vezes um pouquinho de característica, mas isso é só um deles. Mas tem outros distúrbios, outras coisas que podem dar dor abdominal na criança, e são livros disso, né? Mas tem vários que podem acometer crianças de mais de 2 anos, e sim, por conta dessa questão do eixo cérebro-intestino, isso repercutir no sono, no humor da criança, né? Bebê de 8 meses, com muita conexão, com 2 sonecas de 1 hora, dorme às 8h30, mas acorda umas 5 vezes até meia-noite, depois às 3 e às 6. Acorda às 8. Depende. É. Tem que ver o ambiente, tem que ver se essas 2 vezes que ele dorme, porque a janela parece estar até bem grandona. Por exemplo, acorda às 8, 6 horas da manhã ele já deveria ter acordado, porque 6 horas da manhã é dia. Não é noite mais. Então, se ele dorme induzido às 6, se ele acorda e dorme espontaneamente, não, ele ainda estava com sono. Mas se ele acorda e é induzido para dormir, por exemplo, ele está fazendo uma soneca oculta aí de 2 horas, de 6 às 8. Só esse já é um problema. 3 sonecas num bebê de 8 meses. Então tem que avaliar direitinho, mas pode ser esse o problema.
Outra que mandaram na caixinha de pergunta. A introdução alimentar afeta o sono? Qual que é a sua... Padedel. Quando chega no jantar, então arregaça. Mas não tem jeito, gente. Tem que esperar, porque isso aí não tem o que fazer. Porque, assim, a Faz gente parte, vê né? Você não vai deixar a criança sem comer, né? Isso aí é um É, aprendizado. E tudo que a mamãe me criança perguntou aprende de isso. novo, ela leva aquilo ali pra noite, né, Dani? Mamãe me perguntou isso. E aí, como é que eu faço? Porque tá atrapalhando, tá dando gás. Eu não dou a janta? Eu falei, olha, uma hora você vai ter que dar. Não tem jeito, não. Eu ficar sem jantar o resto da vida. Ô, gente, o que a gente deve é evitar alimentos que sabidamente dão gases na criança ou na família, ou alimentos que em geral dão gases, né? Tipo, ah lá, a Bela reclamando. Vai aqui, Bela, não tem jeito. Então, tem alimentos que sabidamente dão gases. Batata doce, repolho, ovo. São alimentos que nas primeiras semanas, um bebê que já está em franca alimentação de dia, né? Porque se você está falando de um bebê alérgico, você está fazendo tudo devagarzinho. Mas se você está falando Exatamente. de um bebê comum e que já está comendo tudo no almoço e está começando o jantar agora, e já vai comer de tudo no jantar também, evitar nessas primeiras semanas alimentos que você saiba que lá deram gases ou deram algum desconforto, né? E Isso, aí você nunca vai dar o começar no feijão, por jantar, exemplo, né? tipo, no almoço não vai dar o feijão no jantar, né? Vai Exato. Isso. tentar caprichar mais na leguminosa num horário, no outro Isso. não, né? Dar É, alimentos mais leves, mais fáceis de serem digeridos de noite. isso. E Exatamente. de repente observar se essa criança não, tipo assim, nunca ofereceu um alimento novo no jantar, sempre ofereceu um alimento novo de manhã, né? Quando você for testar novos alimentos, principalmente no multialérgico, né? Para não correr o risco dessa reação acontecer de madrugada, porque aí, obviamente, dependendo de como a criança reage, vai te dar mais trabalho, né? Mas sim, Exatamente. impacta sim. Impacta por algumas semanas, né, gente? É só até acostumar, assim. Acostumou, pronto, foi, flui. Passou, virou a página, né? Exatamente. E também uma outra coisa, e nessas crianças mais velhas, gente, a gente tem que ter atenção nessa distância que precisa de ter do horário do jantar para começar a dormir. Porque muitas vezes a gente dá o jantar e logo depois já vai colocar a criança para dormir e isso vai Sim, atrapalhar o sono, né, Dani? sim, Então, assim, sim. temos que ter Como com a cuidado com gente, né? isso, como com a gente. Exatamente. Essa ideia falsa que às vezes as pessoas dão, não, vou dar uma mamadeira para encher a barriga e a criança dormir melhor. Gente, deixa Ah, a gente comer uma Bárbara. feijoada e a gente dorme melhor à noite. Por Né? falar nisso, Bárbara, eu até te falei que eu ia perguntar, e eu preciso te perguntar, porque eu já recebi essa pergunta. Dá uma mamadeira de Neocate? Ah, não, se bem que não vai adiantar, é ralo, é igual o leite materno. Responde aí. Gente, a caloria, a nutrição que o leite para a criança PLV, né? Que são os leites ou extensamente hidrolisados ou fórmula de aminoácidos, tá, gente? São leites especiais para crianças que têm alergia à proteína do leite. Eles não são mais fracos, eles não são mais fluidos, eles têm o mesmo tanto de nutriente. Ele não é porque ele é mais hidrolisado, que ele já é quebradinho, que ele não alimenta a criança, não, viu? Ele alimenta do mesmo jeito. Como leite Igualzinho. materno, né? Assim como o leite materno. Tá? Então, uma fórmula, né, que a criança vai dar, não vai dar mais caloria para o bebê se for considerar o mesmo volume de um da outra do que o leite materno, ou extensamente hidrolisado, ou aminoácido. Tá? Sim. Eles são E é muito importante semelhantes. falar também, Bárbara, que não é impeditivo uma criança que já usa mamadeira de uma mãe que voltou a trabalhar, dividir a noite com o pai e ser fornecido o leite que ela usa, seja o leite materno ou o leite de fórmula, num pedaço da noite para a mãe descansar. Eu fiz uma live com a Fernanda. Você viu a live com a Fernanda de amamentação? Vi. Fernanda Ribeiro, e ela falou isso, é bacana, ela é consultora de amamentação também, ela é pediatra, consultora de amamentação, e eu achei sensacional isso que ela falou, que ela já orientou desmame parcial noturno por, de, pelo tanto que a produção de leite materno, de leite da mãe diminuiu por exaustão. Então, assim, se essa mãe tá lá amamentando de hora em hora e ela precisa ser ajudada de alguma forma, às vezes esse vai ser o caminho para ela conseguir manter essa amamentação diurna por mais tempo. Sim. Então, obviamente, que numa criança que já usa mamadeira, né? A gente não está aqui incentivando o uso de mamadeira de forma nenhuma, né? A gente sabe aí que tem confusão de fluxo, confusão de bicos, não é isso que a gente está falando, mas se a criança já usa, e às vezes ela vai precisar dividir. Vem aqui escutar isso, marido. Adorei, é isso. Ai, gente, pois é, tem os maridos que não ajudam e tem as mães que não deixam. Então, assim. Que vão e assumem tudo para si.
Outras dúvidas aqui da caixinha. Bebê de 1 mês ganhando peso, mamar só quando acordar ou não deixar passar de 4 horas? Eu vou falar a minha conduta. Quando fez 1 mês, a criança já ganhou peso bem, o aleitamento materno está bem estabelecido, eu deixo dormir. Não é para ficar acordando o bebê, botar despertador para acordar, não. De Tá? jeito nenhum. De jeito Pelo nenhum. amor de Deus. É. Não Aí, tem aí risco não de tem. Aí é o hipoglicemia? tanto que se ele sentir fome, ele vai chorar e vai acordar. E é normal o bebê ter fome, tá, gente? Nessa idade, a gente não espera que ele aguente ficar muito tempo, não. Né? Assim, muito tempo, eu digo 12 horas, né, Dani? Essa expectativa. É saudável o bebê mamar de madrugada por conta da prolactina que a mãe produz à noite, melatonina que a mãe produz à noite, né? Exatamente, exatamente. Bebês Agora é prematuros aquilo que eu tendem a falei, dormir. né? É porque tem uma pergunta justa aqui sobre isso. Olha, Ah, bebê de falei. 7 meses que dorme às 20, acorda às 23h30 e depois de hora em hora para mamar. Não, ele não acorda para mamar. Ele acorda e é oferecido o seio a ele. Ele não acorda para mamar. Alguém interpretou assim e foi feito dessa forma, mas ele não acorda por isso. Ele não tem fome 1 hora depois que ele mamou, se ele mamou adequadamente. Tanto que de 20 às 23h30 ele ficou sem mamar, né? Sim. Ele às vezes tá com uma outra. O seio significa para ele outra coisa naquele momento, mas não é fome, né, Dani? Uhum. Mas você ia perguntar outra aí. Se bebês prematuros tendem a dormir pior e acordar mais à noite. Tendem. Tendem porque eles, até por imaturidade neurológica também, obviamente, mas é muito comum em prematuros que estiverem em CTI, o ritmo circadiano demorar um pouquinho mais a engrenar, sabe? Então, assim, voltou para casa, fazer exposição à luz cedinho, para ele resetar, né, interromper a produção de melatonina de manhã e o dia dele começar, porque o nosso ritmo circadiano tem um pouquinho mais que 24 horas, então fica bagunçado se a gente não começa o negócio todo dia no mesmo horário. Então, tem uma regularidade aproximada para acordar de manhã, ser exposto à Para luz de ensinar dia. esse ritmo, né, circadiano para eles. Perfeito. Deixar ele dormir de dia num ambiente mais barulhento, mais escurinho, mais clarinho, mais presenciando o ritmo da casa. De noite as coisas irem se tornando mais calmas, a luz da casa ir baixando. No quartinho dele, de preferência, não acender luz nenhuma ou acender o mínimo possível só para amamentar e trocar. E aí, à medida que esse bebê foi estendendo um pouquinho à noite e conseguindo fazer isso, e as sonecas irem encurtando, e às vezes até ficam ruins, beleza, esse bebê já entendeu, podemos levar ele para um ambiente adequado, inclusive de dia, para dormir mais na penumbrinha e tudo mais. Ótimo. Sobre essas coisas que ajudam o sono, teve uma outra pergunta na caixinha, foi ruído branco, deixar a noite toda ou só até pegar no sono profundo? Então, se for colocar, tem que deixar a noite toda. Né? Porque Mas se a criança... não precisa colocar. Ótimo. Né? Não é que precisa. Se a criança é uma criança mais sensível, que você percebe nitidamente que ela acorda por barulhos externos, ajuda muito. Porque a gente tem, é uma bengala assim, é uma muleta assim para dormir, é uma associação de sono, mas eu acho uma associação de sono bacana porque você leva para onde você quiser, então assim, não tem por que não usar. Se é uma criança que tem dificuldade de dormir, né, com barulhos aí, pronto. E a outra da caixinha foi: quando o bebê acorda de madrugada, é errado levar para a cama dos pais para amamentar? Um bebê que já está dormindo no próprio quarto? Não. Não, né? Não. Tá funcionando? Para a família tá bom? Porque teve uma pergunta aqui um pouquinho antes de uma aqui, ó. Minha filha, acho que não sei quantos meses, tentei fazer dormir na minha cama, nunca conseguiu. A minha Bia também nunca conseguiu. Então, assim, cama compartilhada não era uma opção para mim. Então, cama compartilhada tem alguns poréns, né, Bárbara? Tem a segurança que a gente tem que se decidir fazer, estudar a respeito e fazer uma cama compartilhada segura, apesar de não ser recomendação de nenhuma sociedade de pediatria, as recomendações são de ambiente de sono compartilhado, mas não de cama compartilhada. Mas a gente sabe que acontece, né? E a gente não pode fazer vista grossa para isso. É preferível fazer de forma segura do que fazer escondido do pediatra. E a segura é bem desconfortável, né, Dani? Se a gente for falar dos critérios para segurança, nossa senhora, tem que ser cabelo preso, sem coberta, né? Sem travesseiro, é bem desconfortável. Então é preferível ter um bercinho acoplado ali que você consegue ter um pouco mais de liberdade na sua cama.
Mas não é para todo mundo também. Independente de pensar na segurança, aí vem essas outras questões da cama compartilhada. Não é toda criança que consegue, não é todo pai que consegue. Então, assim, uma cama compartilhada reativa pode fazer muito mais mal do que bem para esse bebê. Tipo, só tá vindo dormir aqui porque eu não aguento mais você. Naquele momento de que já o estupim já tá... Aí não vai funcionar, né? Nem para ele, nem pra gente. É. Tem mais algumas aqui pra gente encerrar. Vamos, Dani? Vamos. Ó, quanto tempo após o jantar para colocar o bebê para dormir? Isso aí varia, gente. Varia muito da idade da criança, se tem algum sintoma ou não, algum incômodo na hora de dormir ou não, né? Isso vai variar bastante. Ó, a outra aqui, 2 meses com cólica e que mama muito durante a noite, dorme reclamando muito. Só cólica mesmo? Não, a cólica ela tem para ser considerado cólica, gente, é um padrão meio paroxístico, um choro que vem intenso assim, e tem um tempo de duração que é até umas 3 horas mesmo, de um choro inconsolável. Então, se a criança está chorando a noite inteira, não é cólica, é alguma outra coisa que a gente tem que entender o que é. Minha filha dorme na cama dela e de madrugada passa para minha cama e pede mamadeira. Como fazer para tirar essas duas manias? Ele faz o quê? Pede mamadeira Ela vai e para outra a coisa? cama da mãe de madrugada e pede mamadeira. Quer tirar essas duas manias. Olha, eu acho complicado falar em mania, porque assim, na verdade, geralmente, gente, quando a gente introduz uma nova associação na madrugada da criança, na maioria das vezes, a gente que introduziu. Porque quando isso começou, provavelmente ela nem era verbal, né? Provavelmente nem falava. Quem achou que era mamar que precisava foi a gente. Então não é que é uma mania, a gente ensinou de um jeito. Agora a gente precisa ensinar de outro. Nossa, mas vai chorar. Vai, claro que vai. Tudo que você precisa mudar, chora. O dia que a minha filha estava comendo só na TV, porque começou aquela anorexia do lactente de 1 ano, que não come nada, e alguém pôs na frente da TV, o dia que eu fui tirar, teve choro, comeu pouco. É isso aí. Mas é isso. Voltando naquilo que a gente estava falando do incômodo em relação ao choro, né, Bárbara? O choro nos incomoda por uma série de motivos. Mas na maioria das vezes, nós fomos crianças caladas. Por um biscoitinho, por uma chupeta, por um peito, por um engole o choro, por um não precisa chorar, por um... E a gente reproduz isso com muita frequência na nossa vida, sabe? A gente sempre está ouvindo uma pessoa reclamar e falar de uma coisa... Pode reparar, a pessoa que tem o hábito de não suportar choro de criança, costuma ser assim com todo mundo. Se eu chego e conto uma tragédia aqui pra você, vai falar assim, ah não, mas isso aí tem jeito, vai no fulano, faz não sei o que, tenta te salvar o tempo todo. Ou então, vem trazendo mazelas piores que as suas. Não, mas isso aí fulano teve filho com câncer. E tá lá, vivo, sobreviveu, todo mundo ficou bem. Então, é muito esse padrão de querer salvar o tempo todo, sabe? E às vezes a gente só precisa ouvir. Porque às vezes a criança precisa mesmo chorar. Às vezes a mochilinha emocional dela tá cheia de um dia inteiro com saudade de você e não te teve. E aí chega de noite e ela quer chorar. Só chorar. Mas a gente fica o tempo todo preocupado com aquele choro e é aquilo que você falou, né, da incompetência. Assim, o choro nos arremete a essa incompetência materna. Poxa, que bosta de mãe que eu sou. O menino só chora. E não, às vezes ela só tá precisando deitar no seu colinho e chorar e desabafar como você faria com sua mãe, depois de adulta, sabe? E a gente às vezes não permite esse choro. E não é deixar chorar, tá, gente? Não é isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. Não é largar o menino chorando berço, não. É permitir que ele chore caso ele precise. Nos maiores isso é muito nítido, sabe? Nos maiores é super comum aquele menino tá fazendo aquela birra insuportável porque caiu a tampa da caneta. Daqui a pouco uma birra insuportável porque queria um prato verde. Ele nem tem prato verde. Daqui a pouco uma birra... E você vê aquele comportamento que o dia inteiro ele tá tentando chorar e toda hora alguém foi lá, distraiu, redirecionou. Distraiu, redirecionou. Fez uma vontade, cedeu numa birra. Chega no final do dia, esse menino vai esgoelar para dormir. Pode esperar. É porque ele precisava chorar e não foi permitido em nenhum momento daquele dia. Isso só que você tem que fazer é acolher. Filho, tá tudo bem, mamãe tá aqui. Você quer chorar? Não sei o que você tá sentindo. Se você quiser contar, mamãe tá aqui. Deixa. E aí, assim, ensinar novos hábitos, se a cama tá te incomodando, o primeiro passo, no caso de cama, eu até falo, porque tem uma necessidade, sim, da criança de estar junto, né, de presença. Então, o primeiro passo é ir pro quarto dele com ele. Põe um colchãozinho lá e deita lá com ele.
Não adianta querer fazer as coisas de forma forçada, ele tem que dormir no berço dele, porque não funciona assim. A criança tem necessidade de presença, ela tem necessidade de presença, você vai ter que suprir essa presença de alguma forma. Aí às vezes chega uma mãe lá pra mim no consultório, trabalho de 8 às 8 e o menino dorme às 8. E só quer dormir na minha cama. Gente, por que será? É a hora que ele tem pra ficar com você, né? Exatamente. Ou o irmão, nasceu o irmãozinho e começou a acordar a noite inteira. A mãe tá totalmente focada naquele irmãozinho, às vezes foi uma criança prematura, ou uma criança com algum problema de saúde, a mãe tá lá, naquele foco todo pro filho. Chega de madrugada, o irmão vai acordar, ele precisa de você e naquela hora ele tem atenção exclusiva. E não é mania ou manha não, é necessidade básica mesmo de presença, que ele tem e ele vai suprir em algum momento. A não ser que você o tempo todo não deixe de ser suprido, não deixe de ser suprido, não deixe de ser suprido, e uma hora ele vai desistir. Uma hora ele vai passar por cima da necessidade dele para te agradar. E que tem gente que treina dessa forma, mas que não é correto, né, Dani? Assim, não é, eu não acho também um jeito legal. Não tem nenhum estudo que prova nenhum malefício em treinamento de sono, não. Mas ainda, né? Mas são coisas muito subjetivas, né? É muito complicado estudar criança nisso. Como é que você vai saber que impacto que isso teve no futuro? Se essa criança teve algum abandono ou não teve, né? Se ela se sentiu rejeitada de alguma forma. Até porque, geralmente, esse tipo de coisa não vai ter essa honestidade emocional, né? Nenhuma mãe vai falar assim, olha, filho, tô te deixando aqui, tá tudo bem. Amanhã de manhã eu volto. Tranquila. Essa mãe tá ali morrendo de culpa, tá ali desesperada, fazendo alguma coisa que alguém falou pra ela que era o certo e que ela, na verdade, nem tem certeza. Né? Então, não tem jeito, gente. Não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica. E às vezes o menino precisa de você mesmo. E com o menino grande, é muito comum eu pedir pra mãe dormir junto, porque, ainda mais na pandemia agora, você tá vendo que o menino tá morrendo de medo de morrer de Covid, morrendo de medo dos avós morrerem. Tá precisando mesmo de carinho, de apoio, de... Né? Nossa... e tá tendo pouca atividade física, então tá precisando de menos soneca do que precisaria em outro momento de vida nosso, né? Então, tá difícil mesmo, tá difícil para todo mundo. Nossa, teve várias perguntas depois, gente. A gente vai tentar responder. Eu vou tentar responder vocês depois, conversar com a Dani. Foi muito bom, Dani. Assim, acho que as mensagens amei para levar para casa, assim. A primeira que eu sempre aprendo muito com você e essa a gente tem que customizar mesmo, né? Para cada família tem que entender o que acontece tanto na gastropediatria quanto na medicina do sono infantil, né? Nesse cuidado nessa individualização mesmo das famílias. Sim, gente, muitas doenças gastrointestinais vão repercutir com piora do sono, mas não é só isso, não é só aquele problema. Então, a gente não... se a gente conseguir tentar diminuir um pouquinho essa tensão disfuncional do problema e controlar o problema, muitas vezes o sono também melhora, né, Dani? Sim, na maioria absoluta das vezes é rotina, gente. Na maioria absoluta. Mais que higiene do sono, mais que conexão, principalmente nos pequenininhos. Nos grandes é mais conexão, sim. Mas nos pequenininhos, na grandíssima maioria das vezes é rotina. Com poucos ajustes, a gente deixa noites muito melhores, sabe? E não são noites todas. Que aí já é lá mais na frente um pouquinho. Não é assim tão pequenininho, não. Então, assim, na maioria das vezes vai ter muita coisa de rotina envolvida e de ambiente e coisas assim bobas que às vezes a mãe não chegou a se tocar e... A gente tem tempo? Como é que a gente tá de tempo aí? Nós estamos de 1 minuto e 45, tá? Tem tempo ainda. Eu já tive uma mãe que o menino acordava assim, que ela achava que ele era um bebê madrugador, já tinha se conformado, e quando a gente pôs o vidro branco melhorou, e ela não estava entendendo por quê, e era o caminhão de lixo. E ele não era madrugador. Ai, gente, olha só. Então, assim, é nas sutilezas que a gente pega as coisas. E nem sempre a gente resolve, porque é igual alergia, né, Bárbara? Você deve passar muito por isso. Quem tem mais que observar são os pais. A gente tá ali de educador, de juiz, juiz, às vezes um pouco, de tentar assim, nossa, será que é mesmo? Não sei, mas de tentar nortear. Mas quem tá observando o dia a dia são os pais. Muito obrigada, amei. Vamos fazer mais. Vamos fazer de várias outras coisas. Amei. Eu acho que a gente podia fazer depois sobre aquele livro que você indicou, né? De criança interior, vamos. Da criança interior. Ai, adorei esse tema.
né? Vamos, Ó, vamos. um beijo, Dani. Gratidão pelo tempo que você dedicou aí para falar com a Beijo, gente, que viu? isso. Foi Um beijo, sensacional. querida. Vai ficar salvo, Boa viu, gente, a live. noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um beijo. Beijo.